Vamos à aula 16 da série Primeiras Frases em Japonês. E essa aula ela vai ser bem simples, porque o meu objetivo é ensinar apenas uma partícula nova para você, ensinar um elemento novo para você, que permite a gente tanto entender quanto construir frases mais ricas e com mais detalhes. E o que vai ser ensinado aqui é a partícula to, com o sentido de e, para eu elencar dois substantivos, duas palavras, né? Por exemplo, quero falar o computador e o monitor, o carro e o caminhão, o menino e a menina, o pai e a mãe. A gente vai aprender esse tipo de expressão. No japonês, para isso, nós usamos a partícula to. E logo aqui na primeira frase nós temos Nihon to Brasil, Japão e Brasil, né? A partícula to aqui, ela dá essa ideia de e. E é o seguinte, existem duas formas de você encarar qualquer coisa. Uma é pela tradução e a outra é pelo significado. E eu aconselho você a buscar enxergar as coisas pelo significado, porque isso vai facilitar a sua vida quando tiver coisas que não são muito iguais ao português. Quem foca em tradução, pensa o seguinte, a partícula significa e, né? Quem foca em significado, enxerga da seguinte forma, a partícula tem o sentido de adição de informação, ok? Se você fosse usar a própria língua japonesa para explicar o significado da partícula, não estaria lá falando significa e, até porque a pessoa que está lendo não necessariamente sabe outro idioma, né? Vai ter que ter uma explicação ali dela. Ela tem um sentido de adição de informação, ok? Que porventura, em português, uma das formas de fazer isso é através do e, ok? Então, ó, aqui tem uma diferença clara entre significado e tradução. Busque focar no significado, ok? Então, temos aqui nome de dois países, né? Nihon significa Japão e depois temos Brasil, que significa Brasil, ok? A palavra Japão é totalmente em kanji, né? Esse primeiro aqui significa sol. E esse segundo aqui, ele é usado na palavra livro, né? Mas o sentido em essência dele é de origem, ok? Origem do sol, o Japão. Por isso que tem o apelido Terra do Sol Nascente, ok? Próxima pequena frase. Akato ao vermelho e azul, né? Temos aqui a partícula to e aí temos aqui aka, significa o vermelho, a cor vermelha, né? E depois temos ao, que significa o azul. Por que eu escrevi o vermelho e o azul? Por causa de uma coisa que eu vou falar agora. Talvez algumas pessoas que já estudaram japonês antes ou já tiveram algum contato podem perguntar: ah, mas eu aprendi que vermelho é akai. Qual que é a diferença, né? Akai, essa palavra aqui, ó, ela é o adjetivo vermelho, é a característica vermelha, né? E aka é o substantivo vermelho, o nome da cor. Mesma coisa para todas as outras cores, né? Ao significa o azul, a cor azul, né? O nome da cor. E aí nós temos também aoi, que significa a característica azul, o adjetivo ser azul, beleza? Próxima pequena frase. Ame to yuki, chuva e neve. Temos aqui a partícula to, né? Sentido de adição, sentido de mais alguma coisa, tá? Ame significa chuva e yuki significa neve. Aqui nessa aula você não vai aprender mais nada além da partícula to, em termos de estrutura, em termos de padrão. Mas aproveite isso para aprender palavras, né? Aprender palavras, aprender sobre o uso de palavras. Então, ame significa chuva, yuki significa neve. Ame to yuki, chuva e neve. Beleza? Na próxima frase temos radio to terebi, rádio e televisão. Partícula to, né? Como que é rádio em japonês? Radio, ó, rádio, né? Temos a letra di, ok? E televisão em japonês,
terebi. Significa televisão. Terebi. Ok? Na próxima pequena frase, otoko to onna. Homem e mulher. Partícula to, né? E aí a palavra que significa homem é otoko. E a palavra que significa mulher é onna. Ó, otoko. Onna. Onna. Ok? Onna. Agora temos dois idiomas. Eigo to portugarogo. Inglês e português, né? Esse kanji aqui, ó, go, ele tem esse sentido de idioma. Então, normalmente o nome de um país mais o go é o nome do idioma daquele país, tá? Mas isso não é regra. Por exemplo, eigo significa a língua inglesa. Só que esse kanji aqui, apesar dele ter o significado de Inglaterra, a palavra Inglaterra não é, ou Reino Unido não é escrito só com ele, não é e, né? E outra, a pronúncia aqui, ó, ego, tem um prolongamento, ó, ego, não é eigo, tá? Ego, ego to portugarogo. Significa língua portuguesa. Na minha forma de estudar e na forma de que eu oriento os alunos, eu não fico pensando muito que é nome de país mais go, por assim dizer. Eu trato que Portugal é uma palavra que significa Portugal e Portugarugo é outra palavra que significa língua portuguesa. Porque isso evita você gerar qualquer tipo de confusão em casos como esse aqui da língua inglesa, né? Por quê? Porque Inglaterra, igiriço. Ok? Não é igiriço-go. Se você ficar montando as suas próprias coisas, você vai falar coisa que não existe. Então, memorize as palavras do jeito que é. Observe a língua japonesa do jeito que ela é e repete, né? Ao invés de querer montar quebra-cabeça, pega as peças já formadas e aprende as peças já formadas, né? Lembre-se que uma criança japonesa não faz esse tipo de montagem. Ela aprende as coisas em separado, ok? Penúltima frase. Panto, batá, pão e manteiga. Partícula to, indicando a ideia de e, a ideia de adição. Aqui temos pan, significa pão. Ó, a pronúncia não é pan, é pan, pan, né? Busque fazer esse a aberto, ó, pá, pan. E aí depois temos aqui batá, significa manteiga. Ó, batá, tem um prolongamento, ó, batá, ok? E para finalizar, basu to taxi, ônibus e táxi. Temos a partícula to. Aí temos aqui basu, significa ônibus. É derivado de bus no inglês, né? E taxi significa táxi, né? Ó, taxi, táxi. Tem um prolongamento, ó. Shi, taxi. Ok? Significa ônibus e táxi. Então, essa foi a aula 16. Muito simples a aula, não quis complicar, eu quis apresentar para você um elemento novo apenas, sem complicar, sem trazer informação demais, mas tem as palavras aí para você aprender. Tem esses detalhes sobre o uso de palavra, tem esses conselhos, né, sobre como aprender palavras e tudo mais. Essa série, pessoal, não está nem na metade ainda. Então, aproveita bem, vai assistindo as aulas e a gente se vê na próxima aula, na aula 17. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no gostei e deixa um comentário com as suas dúvidas.